Tem que diminuir mais um pouquinho. Então, vamos ficar em 2 lugares hoje à noite. 1 Tessalonicenses e também Atos 17. Então, para iniciar, eu quero que você imagine uma carta sendo escrita sobre a Igreja Batista Bíblica do Vale. Imagine uma carta sendo escrita sobre a Igreja Batista Bíblica do Vale. Não sobre a igreja que a gente gostaria de ser, né? Não sobre aquilo que está escrito no nosso estatuto, que ainda estamos tentando atualizar, nem sobre o que aparece numa foto nas redes sociais, todo mundo rindo, sorrindo e tudo mais, mas uma carta sobre aquilo que realmente marca esta igreja. Pensa nisso. O que ela diria? Será que ela falaria de uma igreja marcada pela fé, amor, esperança, santidade, pelo desejo de alcançar outras pessoas com o evangelho? Ou ia descrever uma igreja que aprendeu a manter uma rotina, mas perdeu de vista porque ela existe? Aos domingos, estamos estudando sobre a igreja saudável. E já vimos uma verdade importante. Que uma igreja pode funcionar sem estar saudável. Lembra isso? Sem estar saudável. É possível ter uma igreja, ter atividades, horário do culto, música, professores, pregação, membros, um prédio. Tudo isso. E mesmo assim, alguma coisa está faltando. Também é possível uma igreja ter poucos recursos, ser pequena, e ainda assim ser uma igreja agradável ao Senhor. Então, como a gente reconhece a diferença? Felizmente, Deus não deixou essa pergunta sem resposta. Ele nos deu uma carta escrita para uma igreja que serviu de exemplo para outras igrejas. Cada vez nós vamos abordar um livro, uma carta, vamos fazer a primeira mensagem sobre a coisa em si, para entender melhor. Essa igreja não era perfeita. Essa igreja não era antiga, ou uma igreja rica. Não era uma igreja bem estabelecida. Era uma igreja nova. Uma igreja que nasceu no meio da perseguição. Uma igreja que ainda tinha perguntas e dúvidas sobre muitos assuntos. Uma igreja que ainda precisava crescer. Mas mesmo assim, quando Paulo pensa nela, ele não começa repreendendo. Não. Ele começa agradecendo. E aí logo no começo da carta, ele lembra da obra da fé, o amor, o trabalho do amor e paciência da esperança. E aí você vai ver isso. Desse versículo, lá no primeiro capítulo, que vem no título, aqui. Isso é o foco da carta. Então vamos aprender. O que vamos aprender nessa carta, pastor? Como reconhecer se uma conversão é verdadeira ou só aparência. Isso é importante. Como um cristão continua crescendo depois que a emoção do começo passa. Isso acontece. Como responder quando o sofrimento não acaba rápido na sua vida? Como trabalhar sem prejudicar o testemunho? Como enfrentar a morte de alguém que amamos? E como viver enquanto esperamos a volta de Cristo? Todas as perguntas Paulo responde. Mas existe uma pergunta que vem antes de todas essas. Porque se a gente não responder essa pergunta, o restante da carta perde boa parte da sua força. É isso. Como uma igreja tão nova recebeu esse tipo de testemunho de Paulo? Como é? O que eles fizeram? A resposta está na história dela. Então, antes de abrir em 1 Tessalonicenses, precisamos ir para Atos 17. Né? Então, vamos abrir lá, guarda seu lugar, tá? Em 1 Tessalonicenses, vamos para Atos 17. E aí, enquanto estão indo,
precisa saber o que aconteceu com Paulo em Atos 16. E eu não pedi para ir para Atos 16, porque eu vou resumir o que aconteceu. Em Atos 16, ele e Silas foram presos, açoitados, lançados no cárcere, com os pés presos no tronco. Em 1 Tessalonicenses 2:2, Paulo lembra daquele episódio. E eu vou ler para vocês, só pode ouvir, né? Isso é 2:2, em 1 Tessalonicenses. Mas mesmo depois de termos padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Ele lembrou. E ele falou com eles. E é assim que Paulo chega em Tessalônica. E agora vamos ler, começando o versículo 1 de Atos 17. E até versículo 3. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia a ele, é o Cristo. Então, Paulo chegou da perseguição de descanso? Não. Ele não chegou tirando férias. Não, ele chegou ainda carregando no corpo as marcas do que tinha acontecido em Filipos. E mesmo assim, quando chegou à cidade, Paulo fez o que sempre fazia. Havia uma sinagoga dos judeus na cidade. E a Bíblia está escrito assim, ó. O costume dele era entrar e pregar e conversar. E aí ele abriu as escrituras. Ele fez 2 coisas. E ele mostrou que o Messias prometido precisava sofrer, morrer e ressuscitar. E mostrou que esse Messias era Jesus. É? Então percebe o que Paulo não fez. Paulo não começou tentando impressionar alguém com a experiência que ele teve na estrada de Damasco. Não. Ou o nome dele, a inteligência dele. Ele é bem inteligente. Mas ele não ficou fazendo isso. Não. Ele abriu as Escrituras. E esse é o fundamento daquela igreja. É assim. Ele não nasceu de uma técnica humana. Nem de entretenimento. Nem da personalidade de Paulo. Mas nasceu quando a palavra de Deus foi aberta e Jesus Cristo foi anunciado. E já vimos em nosso estudo aos domingos que uma igreja saudável não começa com métodos. Não. Mas começa com o quê? A Bíblia, o Evangelho, nosso próprio Deus. E métodos podem reunir pessoas, programações podem encher um salão, e música pode despertar emoções, mas somente o Evangelho e a igreja pode tirar um pecador da morte espiritual e dar a ele uma nova vida. E aí então, quando Cristo é anunciado, 2 coisas sempre acontecem. Alguns creem e outros rejeitam. É isso que Lucas vai mostrar agora em versículo 4. Vamos lá. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Viu? Sempre que o evangelho é anunciado, uma decisão precisa ser tomada. O que as pessoas vão fazer com Jesus? Toda vez. Foi isso que aconteceu em Tessalônica. E Lucas diz simplesmente, e alguns deles creram. E pode parecer uma frase pequena, mas ela explica por que aquela igreja passou a existir, a igreja. Porque alguns creram. Ela nasceu porque pessoas creram no Evangelho. E quando elas creram, suas vidas mudaram. E mais tarde, nesta mesma carta, Paulo vai lembrar o que aconteceu em versículo 5 de
1 Tessalonicenses, ele fala, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. Ele explicou tudo aí. Não foi só informação. O Espírito de Deus usou aquela mensagem para transformar pessoas. E Lucas fez questão de mostrar uma coisa interessante. Os que creram não eram todos iguais. Ele destacou isso. Havia judeus, havia gregos religiosos e havia mulheres de destaque na cidade. O evangelho alcançou pessoas de diferentes origens. Por quê? O evangelho não pertence a uma cultura, igreja. Não pertence a um país. Não pertence a uma classe social. O evangelho é para todo que crê. É para todos nós. Todo aquele que crê. Então Lucas diz que eles ajuntaram-se com Paulo e Silas. Em outras palavras, eles não só passaram a confiar em Jesus. Eles passaram a caminhar com o povo de Deus. E uma outra coisa eu tenho que enfatizar aqui, desde o começo, a fé cristã nunca foi uma experiência isolada. Isso é um grande erro hoje em dia. Quem crê em Cristo passa a fazer parte do corpo de Cristo. E se você já crê em Cristo, mas ainda vive solto, sem se identificar e caminhar com uma igreja local, você precisa entender que Deus não planejou a vida cristã dessa maneira. Não é assim. Depois da salvação desse povo, o cristão aqui foi batizado e foi ajuntado com eles. Isso é o plano de Deus. Isso é o que aconteceu em Tessalônica. Nasceu uma igreja e essa é uma boa lembrança para nós. Hoje existe muita gente que diz, eu creio em Jesus, mas não preciso da igreja. Negativo, não faz sentido. Se você não precisa da igreja, eu já falei isso, você já pode ignorar a maioria da Bíblia. A maior parte da Bíblia é escrita para o quê? Igrejas? Isso mesmo. No Novo Testamento, essa ideia de receber Cristo, mas não importar com o corpo dele, membresia, não existe. Não existe. Quando Deus salva uma pessoa, ela passa a pertencer ao povo de Deus. E a vida dessa pessoa deve ser vivida junto de outros cristãos numa igreja local. Pode estudar a Bíblia. Veja Jerusalém. Veja Filipos. Veja Tessalônica. Foi assim, esse padrão. E continua sendo assim hoje. Mas o mesmo evangelho que alguns recebem com fé é rejeitado por outros. E essa rejeição logo se transforma em oposição. Veja o versículo 5 comigo. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasón, procuravam trazê-los para junto do povo. E aí não demorou muito. Assim que algumas pessoas creram, a oposição começou. Não porque Paulo tinha feito alguma coisa errada, mas porque o evangelho confronta o humano, o coração humano. E Lucas diz que os judeus ficaram movidos de inveja. Eles não conseguiram responder à mensagem das escrituras, era tão forte. Então o que eles fizeram? Eles decidiram atacar Paulo, atacar os mensageiros. E eles reuniram homens perversos, criaram um tumulto, invadiram a casa de Jasón. Versículo 6. E não os achando, trouxeram Jasón e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Como não encontraram Paulo e Silas, levaram Jasón e outros irmãos diante das autoridades. Olha, existe essa frase nesse texto que sempre chama atenção. Esses que têm
alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Na mente deles, eles queriam que aquilo fosse uma acusação, mas sem perceber, reconheceram que a mensagem estava o quê? Causando impacto por onde passava. Uma coisa boa. O evangelho realmente muda lugares. Não porque produz violência, mas porque transforma vidas. Gente, quando alguém passa da morte para a vida, quando pecadores abandonam seus ídolos para servir ao Deus vivo, as pessoas ao redor começam a perceber isso. É impossível, não. Alguma coisa mudou. E graças a Deus por isso. Veja versículo 7 a 9. Os quais Jasson recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. Preste atenção em como a acusação mudou. Você percebeu isso? No começo, o problema era religião. Percebeu isso? Era religioso. Eles rejeitavam Jesus como Cristo, mas isso não teria peso nenhum diante das autoridades romanas. Então, transformaram a acusação em problema político. Existe outro rei? Existe outro rei? Claro que Jesus é rei, igreja. Mas Paulo não estava organizando revolta nenhuma contra Roma. Mas ainda assim, distorceram a verdade para tentar impedir o evangelho. E isso acontece hoje. Quando alguém não quer se submeter à verdade, muitas vezes tenta desacreditar quem está anunciando isso, o evangelho, a mensagem. E essa oposição teve uma consequência imediata. Veja o versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Viu, a saída de Paulo não foi planejada. Ele não deixou a igreja porque seu trabalho ali estava completo. Ele não queria sair. E os irmãos precisaram tirar Paulo da cidade durante a noite. Por quê? Porque a situação tinha se tornado perigosa. E Paulo deixou para trás uma igreja muito nova. Pessoas que tinham acabado de crer, que ainda não conheciam toda a doutrina cristã. Pessoas que estavam enfrentando oposição desde os primeiros dias da sua fé. Agora pensa no que Paulo devia estar sentindo assim. Imagina isso comigo. Ele não era uma máquina de pregar que chegava numa cidade e entregava uma mensagem e seguia a viagem sem olhar para trás. Não, Paulo amava pessoas. Ele cuidava para pessoas. Ele sabia que ainda havia muita coisa que elas precisavam aprender. E ele sabia que os inimigos do evangelho iam continuar ali. Ele sabia que aqueles novos cristãos poderiam ser o quê? Pressionados, decepcionados, desanimados, confundidos, tentados a abandonar a fé. E aí Paulo mesmo fala que ele queria voltar. Mais tarde, na carta, ele explica isso. Em capítulo 2, versículo 17. Se quiser guardar seu lugar em Atos, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 17 a 18. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17 a 18. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Então, Paulo foi embora
de Tessalônica. Mas Tessalônica não foi embora do coração de Paulo. Ele queria voltar. E tentou voltar mais de uma vez, mas não conseguiu. E por isso, nós temos essa carta. Por isso podemos ler hoje em dia essa carta. A pergunta começou a pesar no coração deles. Será que eles continuam firmes no Senhor? Será que eles vão? Será que aquelas pessoas realmente tinham entendido o Evangelho? Isso pesou no coração dele. Será que a perseguição tinha destruído a igreja? Será que eles tinham voltado para a vida antiga? Será que todo aquele trabalho tinha sido em vão? É aqui que a história começa a explicar o tom da carta de 1 Tessalonicenses. Quando Paulo escreveu 1 Tessalonicenses, ele não escreveu como um professor preparando uma aula sobre doutrina. Ele escreveu como um pastor que foi arrancado de uma igreja antes do tempo. Um pastor que ama aquelas pessoas. Um pastor que não sabia se elas ainda continuavam firmes. Ele tinha muito para fazer, muito para ensinar. Por isso Paulo tomou uma decisão. Se ele não podia voltar, ele mandaria alguém em seu lugar. Vai para capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Não precisamos voltar para Atos, deixa eu ver. Vamos agora, pode só aguardar, só vai para 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Como eu falei, estamos vendo a carta em si hoje à noite. E semana que vem, Deus permitindo, vamos começar a expor. Versículo 1, 2 e assim. Veja capítulo 3 e versículo 1. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Alguém reparou? Isso é tipo espada pro ar. Alguém reparou o que Paulo falou duas vezes? Paulo, você sempre fala primeiro, né? O que ele falou duas vezes? Uma frase. A palavra começa com pé. Não podendo. Viu agora? Não podendo esperar mais. Ele falou isso bem no início e lá no fim, portanto, não podendo eu também esperar mais. O que podemos aprender? Isso mostra quanto aquela situação estava pesando sobre ele. Então, enviou Timóteo. E o objetivo da viagem era o seguinte, e você vai ver enquanto estudamos a carta, confortar aqueles cristãos, fortalecer a fé deles, ajudar para que não fossem abalados pelas tribulações e descobrir se continuavam firmes. Isso é o objetivo de Timóteo. Ele já tinha avisado que ele veria, mas saber que o sofrimento viria não fazia Paulo se preocupar menos com eles, porque cristãos verdadeiros podem sentir medo. Podem ficar desanimados, precisar de ajuda, ter dúvidas, tropeçar. A pergunta não era se eles passariam por tudo sem sentir nada. A pergunta era se eles iam continuar firmes em Cristo no meio de tudo. E é por isso Paulo mandou Timóteo. E então esperou pelas notícias. Veja versículo 6. Vou virar a página aqui. Vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos,
como nós também a vós. Então, Timóteo voltou e trouxe notícias para Paulo. A perseguição não tinha apagado a fé deles. A saída de Paulo não tinha destruído o trabalho e eles não têm abandonado Cristo. E ele trouxe essas boas notícias da fé deles, do amor deles e saudade que sentiam de Paulo. E agora Paulo está falando, quando ele recebeu a confirmação de que Deus continuava trabalhando naquela igreja, ele tinha muita alegria por isso. E foi depois de receber essas notícias que Paulo escreveu a carta, que chamamos de 1 Tessalonicenses. Por isso ele começa fazendo o quê? Agradecendo. Por isso sua alegria aparece em toda a carta. Por isso ele pode corrigir sem tratar aquela igreja como um fracasso. Porque eles ainda tinham muito para aprender. Ainda havia perguntas sobre santidade, amor entre os irmãos, trabalho, morte, ressurreição, a volta de Cristo e liderança da igreja. Todos esses assuntos vamos estudar nessa carta. Todos esses assuntos, você vai ter mais confiança bíblica sobre esses assuntos quando estudamos essa carta. Mas o que você note? Havia vida espiritual lá. Havia vida espiritual ali. Por quê? Porque o Evangelho tinha criado uma igreja. Uma igreja imperfeita, sim. Uma igreja perseguida, sim. Uma igreja ainda em crescimento, sim. Mas uma igreja marcada por fé e amor. Fé e amor. É isso que torna essa carta tão importante para nós. Ela não foi escrita, Igreja Batista Bíblico do Vale, para mostrar uma igreja sem problemas. Não. Ela foi escrita para mostrar o que Deus produz numa igreja quando o Evangelho realmente cria raízes. Entendeu o que eu falei? Então, por isso eu falei no início. Se alguém escrevesse uma carta sobre nossa igreja, o que eles falariam sobre nossa igreja? O que é marcante sobre nossa igreja? Isso é importante. Essa carta que nós temos em nossas mãos é importante. E ao longo das próximas semanas vamos descobrir que Paulo escreveu para 4 grandes propósitos. Primeiro, encorajar uma igreja que estava sofrendo. Eles precisavam saber que Paulo não tinha esquecido deles e que o sofrimento não significava que Deus tenha abandonado eles. Nunca ouvi isso. Alguém na rua, alguém na sua família falando, Deus me abandonou. Deus deixou tudo isso acontecer. Deus não nos abandona nunca. Quando somos salvos, é salvos para sempre. Ele nunca vai abandonar você. Mas se você tem um ensinamento errado na cabeça, vai bagunçar sua vida. Então, por isso Paulo escreveu para corrigir, encorajar. Segundo, completar o ensino que ainda faltava. Lembra, Paulo teve pouco tempo para ensinar eles. Pouco tempo. E ainda havia muita coisa para ensinar. Sobre o quê? Santidade, a vida cristã, trabalho, liderança. Terceiro, corrigir dúvidas sobre a volta de Cristo. E ainda existem muitas dúvidas, não é? Ainda temos pessoas em todo lugar ensinando que Cristo já voltou, Cristo nunca vai voltar. Coisa assim. Ele escreveu para corrigir dúvidas sobre a volta de Cristo. Tá? E quarto, levar uma igreja saudável a crescer ainda mais. E para hoje de noite eu quero chamar a atenção aqui. Talvez seja o que mais me chama a atenção. Paulo não escreve porque essa igreja estava fracassando. Ele escreve porque uma igreja saudável não para de crescer. Porque a vida cristã é viva. Talvez não vai parar de crescer assim. E por isso que várias vezes você vai ver na carta ele diz coisas como isso. Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Uma igreja saudável nunca chega ao ponto de dizer já estamos bem.
já estamos suficientes. Eu espero que você aqui hoje à noite, lá no seu lugar, não pense, já temos pessoas suficientes aqui. Não. Temos almas perdidas lá. Temos almas perdidas que nós precisamos alcançar antes de tarde demais. Nunca é suficiente. Já estamos bem, não. Nós precisamos continuar crescendo, continuar amadurecendo, continuar parecendo mais como Cristo, mais com Cristo. E aí, não estamos estudando essa carta só para aprender a história da outra igreja. Estamos estudando para deixar Deus examinar nossa igreja. Escuta bem o que eu falei. Estamos estudando isso porque, por meio dessa carta, Deus vai examinar nossa igreja. Se estamos agradável a Ele ou não. E se não, por que não? O que precisamos fazer para corrigir isso? Ao longo desta série, não faça essa pergunta. Como era Tessalônica? Não. Faça isso. Essa pergunta. Como está a Igreja Batista Bíblica do Vale? Como está a nossa igreja mesmo? E para você pessoalmente, que tipo de cristão eu estou ajudando esta igreja a ser? Eu ouvi essa música quando era jovem. Se todo membro fosse eu, qual tipo de igreja teria? Ou seria, hein? Se todo membro tinha a mesma fé, a mesma compaixão, o mesmo zelo para almas, o mesmo tempo de oração, se todo membro fosse eu, como seria a igreja? E aí eu faço pergunta para você. Se todos nós oramos como você ora, se todos nós estudamos a Bíblia como você estuda a Bíblia, se todos nós evangelizamos como você está evangelizando, como seria a nossa igreja? Entendeu a pergunta? Que tipo de cristão eu estou ajudando essa igreja a ser? Porque uma igreja saudável não acontece por acaso. Não. Ela é formada por pessoas que estão crescendo em Cristo. É isso. Então vamos curvar as cabeças e fechar os olhos. Enquanto a música toca, meu filho vai e tocar a música. Eu quero deixar uma pergunta para vocês hoje de noite. Ao ouvir a história da igreja de Tessalônica, com quem você mais se parece? Talvez você